Pensa no seguinte: você tá na sua casa dormindo tranquilo com sua namorada, quando de repente é acordado no meio da noite com algumas luzes no seu rosto. Você acha aquilo tudo estranho, abre o olho sem querer e de repente vê que está sendo assaltado. Já pensou? Essa cena foi vivida por Denise e Aaron, dois namorados. Eu vou contar essa história pra vocês. Vou só te pedir uma coisa antes: se inscreve no canal pra me dar aquela força. Vamos ao caso? O ano era 2015. Denise Huskins e Aaron trabalhavam ali como fisioterapeutas. Eles eram colegas de trabalho. Há alguns anos antes, o Aaron tinha comprado uma casa ali no bairro de Vallejo. Era um bairro bem tranquilo e ele falou: poxa, aqui eu vou passar minha vida toda, porque era um bairro bem sossegado, com casas de alto padrão. A criminalidade naquele bairro era muito pequena, praticamente zero. A Denise também havia se mudado para Vallejo, pois estava fazendo residência. Ela era fisioterapeuta, como o Aaron, e os dois trabalhavam juntos. Tinha acabado de terminar o seu namoro com sua ex-noiva. E ele terminou este caso pois descobriu que ela estava sendo infiel com ele. Isso deixou o rapaz muito triste. Ele não estava querendo entrar num novo relacionamento, mas conheceu Denise e de repente começaram a sair juntos e ali nasceu um romance. A Denise sabia da história de Aaron e, para piorar as coisas, a ex-noiva do Aaron trabalhava também ali naquele hospital. Então eram os três trabalhando ali juntos, e imagine só: Denise, Aaron e a antiga noiva de Aaron. A Denise estava muito insegura nesse relacionamento com Aaron, pois imaginava que o rapaz ainda arrastava asas para sua antiga noiva. E mais pra frente vamos ver que isso era verdade. A Denise ali estava apaixonada pelo Aaron. Ela viu que ele era um rapaz bom, um rapaz direito, correto, trabalhador. Então ela resolveu dar uma chance para ele e os dois começaram a namorar. O pai e a mãe de Denise estavam muito preocupados com essa relação, pois o Aaron ainda não havia se desligado totalmente da antiga noiva e trabalhando todos juntos ali era algo perigoso. Mas mesmo assim a Denise resolveu seguir o seu coração e dar uma chance a Aaron. Já a mãe do Aaron, ao ver a Denise, adorou ela de primeiro momento. Ela achou que a moça era muito simpática e que tinha as mesmas características físicas da antiga noiva de Aaron, vejam só. Mas em fevereiro de 2015, eles já estavam juntos ali há aproximadamente 7 meses. E a Denise estava um pouco desconfiada do seu namorado, pois ela achava que ele ainda tinha algo com a sua antiga noiva. Então ela resolve fazer o seguinte: pegar o celular do rapaz e voilá! Ela descobre que ele estava trocando mensagens com a sua antiga noiva. Aquilo foi frustrante. Denise se sentiu humilhada. Ela falou: poxa vida, ele está me traindo, não é possível. Depois disso, o relacionamento deles foi por água abaixo. O Aaron ainda tentou se explicar, mas a Denise perdeu totalmente a confiança no rapaz. Eles ficaram indo e voltando e aquele relacionamento ficou muito estranho. Certo dia então, a Denise resolve ir até a casa de Aaron para poder ou pôr um ponto final naquela relação conturbada ou então seguir em frente. Então ela passa antes de uma pizzaria, compra uma pizza e segue para a casa de Aaron para os dois poderem conversar. Era um domingo, dia 22 de março. Eles estão ali então conversando, comendo aquela pizza, trocando ideias sobre o seu relacionamento, resolvem beber alguns drinks e finalmente conseguem então acertar os ponteiros. Eles resolvem voltar com seu namoro. Era tarde, então eles resolvem subir para ir dormir. Até aí tudo bem, tudo normal. Aí por volta de meia-noite então eles sobem, vão dormir, tudo certinho. E por volta então das 3 da manhã eles são acordados por uma pessoa anunciando que era um assalto. Quando eles abriram os olhos então eles viram uma cena estranha. Tinha 2 rapazes ali na casa deles anunciando que era um assalto. Tinha umas luzes piscando que eles estavam segurando, alguma lanterna, algo nesse sentido. E alguns lasers também que estavam apontados para eles. O mais estranho é que os rapazes ali, os assaltantes, estavam vestidos com roupas de mergulho. Algo muito estranho. Esses assaltantes então pegam 2 abraçadeiras, dão na mão de Denise e falam: amarre seu namorado, amarre o Aaron. Ela pega a mão do Aaron e pega a mão dele e prende ali com aquela abraçadeira. A próxima ordem dos assaltantes foi para eles entrarem dentro do closet e ficarem lá. Os assaltantes então prendem as mãos de Denise e prendem os 2 dentro do closet. O mais curioso e bizarro dessa história foi que eles pegaram 2 óculos de mergulho que estavam com algumas fitas pretas por dentro para poder escurecer a visão deles, colocou em Denise e Aaron, como se estivesse vendando eles ali com aqueles óculos de mergulho. Denise e Aaron ficam ali presos dentro daquele closet e começam a ouvir sons, barulhos de furadeira, barulhos vindos lá do primeiro andar. Era como se os assaltantes estivessem revirando a casa deles, procurando por algo que eles não sabiam o que era.
Olha agora que bizarro. Depois disso, os assaltantes voltaram até o quarto, entraram dentro do closet e colocaram fones, esses fones de ouvido, um em Aaron e outro em Denise. Os fones tinham uma gravação e Denise e Aaron ficaram ouvindo ali aquela gravação. Era um som estranho, um som meio que ambiente, com a música ambiente, e depois começou vozes a dar instruções para eles. Essas mensagens dos fones diziam que os assaltantes iriam sedar os dois e que era para eles beberem então um líquido que eles iriam dar para eles. Se eles não bebessem aquele líquido, os assaltantes fariam via injeção em suas veias. O mais bizarro dessa história é que os assaltantes conheciam o Aaron e a Denise, pois as mensagens que vinham dos fones falavam o nome dele, Aaron. Os invasores então começaram a vasculhar a casa de Aaron procurando por itens pessoais, também tentaram entrar no notebook dele. O que eles queriam era dinheiro. Em um dado momento então daquela noite maluca, os invasores olharam bem para Denise e falaram para Aaron: "Essa moça se parece muito com a sua antiga namorada?" O Aaron respondeu que sim, que elas eram muito semelhantes. Os sequestradores então revelaram que eles queriam na verdade a antiga namorada de Aaron e não Denise. Antes do Aaron conhecer a Denise, ele morava naquela mesma casa com a sua antiga noiva, Andrea. Mas já fazia algum tempo que ela tinha tirado suas coisas da casa. Então, aqueles meliantes acabaram pegando a pessoa errada. A um dado momento, então, os invasores pegam Denise de dentro do closet e pegam Aaron também. Descem com Aaron para o primeiro andar e com Denise eles já fazem diferente. Eles colocam ela dentro do porta-mala de um carro e vão embora. Mas antes de ir embora, eles dão algumas instruções para Aaron. Eles falam para ele que instalaram uma câmera e que estão monitorando ele por 24 horas, que não é para ele fazer nenhuma besteira, não ligar para a polícia, nada disso. Eles falaram para Aaron que se ele ligar para a polícia, a Denise iria sofrer muito, então era melhor ele não envolver a polícia nisso. Eles explicam para Aaron também que o chão está delimitado com uma fita vermelha, que ele não poderia sair de dentro daquele quadrado. Se ele saísse dali, os raptores iriam fazer muito mal para a moça. O mais bizarro é que eles prendem ali o tornozelo de Aaron com fitas e pergunta para ele se ele está se sentindo bem, se ele está confortável. Aaron fala então que está com muito frio, e os invasores pedem desculpas para Aaron, pois não tinham percebido isso já que estavam vestindo roupas de mergulho. Pegam um cobertor e entregam para Aaron. Antes de ir embora então, os invasores também explicam para Aaron que vão entrar em contato com ele, por um endereço de e-mail que haviam acabado de configurar ali no celular do rapaz. Esses invasores dão uma série de instruções para Aaron. Falam para ele que assim que ele acordar, ele tem que ligar para o chefe dele e falar que está passando mal, que não vai trabalhar. Tem que pegar também o celular da Denise e, como se fosse ela, mandar uma mensagem para o chefe dela, dizendo que ela teve uma emergência particular que vai ficar fora por 5 dias. Após isso, ele deve transferir uma quantia em dinheiro para eles, $8.500. E eles lembram ele novamente que se ele tentasse se comunicar com qualquer pessoa, eles viriam pela câmera e machucariam muito Denise. Então, depois de passar todas essas instruções, os invasores pegam Denise, colocam ela no porta-mala e vão embora daquela casa. Assim que o carro saiu, então, o Aaron tira aquele óculos, tira o fone, né? E começa a olhar ao redor. Ele vê que realmente tem uma câmera filmando ele ali, monitorando ele, e que o chão está demarcado com uma fita vermelha que ele não poderia sair daquele local. Ele tenta ficar com os olhos abertos, mas por conta do sedativo, ele começa a se sentir sonolento e acaba adormecendo. Após 2 horas então daquele momento, ele acorda com o seu celular despertando, já são 7 horas da manhã, e ele meio sonolento consegue ali fazer algumas das tarefas, que seria mandar a mensagem para o chefe dele e mandar a mensagem para o chefe da Denise também. Após enviar essas mensagens, ele adormece novamente, porque estava muito sonolento por conta ali do sonífero que tinha tomado. Ele acorda novamente então às 11h30 ali da manhã, pega seu celular e vê que tem algumas mensagens ali dos invasores. Eles estão pedindo dinheiro para ele transferir ali a quantia de $8.500 para eles. O Aaron ficou desesperado, começou a responder aqueles e-mails ali, aquelas mensagens, mas os invasores não responderam ele, deixaram ele falando sozinho. O Aaron estava muito confuso, ele não sabia se ligava para a polícia, se ligava para algum amigo, ele não sabia o que fazer. E ele estava com muito medo, porque viu que a câmera estava monitorando ele, se ele fizesse algo fora do que os invasores mandaram, ele podia sofrer graves consequências, tanto ele quanto Denise. Depois de pensar muito e hesitar, ele resolve ligar então para o irmão. O Aaron ligou para o irmão dele que trabalhava no FBI, era um agente do FBI o irmão dele. Então ele liga para ele ali, conta toda aquela história. Então o irmão dele aconselha ele a imediatamente ligar para a polícia. Ele faz isso, resolve ligar para a polícia então e conta a sua história. Quando ele resolveu ligar ali para a polícia já era 1h50 da tarde.
Então, depois de alguns minutos, 2 policiais chegam à sua casa. Eles abrem a porta então, entram e se deparam com Aaron ali. E aquelas fitas ali no chão demarcando onde ele deveria ficar. Eles perguntam então para Aaron se ele estava sob efeito de drogas e ele responde que sim, pois estava sob efeito do sedativo que os invasores haviam lhe dado. Os policiais perguntam para ele então, você estava dando uma festa? Ele responde que não, porque tinha muitas garrafas ali de cerveja e o Aaron fala que só estava juntando aquelas garrafas ali para levar depois para reciclagem. O Aaron então conta para os policiais aquela história, uma história bem estranha, mas era pura verdade. Ele diz para eles que haviam entrado 2 invasores em sua casa, usando roupas de mergulho, colocaram óculos de mergulho neles, prenderam eles no closet e depois levaram a Denise no porta-malas do carro. Aquela história era bem curiosa, não era comum de se acontecer. Então os policiais resolvem levar Aaron até a delegacia para ele prestar depoimentos. Os policiais começam a imaginar então que Aaron estava envolvido ali no sumiço de Denise. Assim que ele chegou na delegacia, então ele começa a contar aquela história. Ele sabe que a história é meio que inacreditável, mas é a mais pura verdade. Ele começa a contar então e os policiais acham aquilo bem curioso. Eles pedem então para Aaron tirar suas roupas e fornecem para ele roupas que os presidiários usam. O Aaron coloca aquela roupa e continua ali seu interrogatório, agora vestido como um preso. O detetive então acha bem estranha aquela história e começa ali a perguntar algumas perguntas pessoais para Aaron. Pergunta para ele como ele conheceu Denise, como estava o relacionamento deles. E o Aaron conta que eles estavam reatando naquele dia. E que a Denise tinha pego ali aquelas mensagens que ele havia trocado com sua antiga noiva. E o detetive já acha aquilo tudo muito estranho. O tom que o detetive conduziu o interrogatório era como se Aaron fosse o culpado pelo sumiço de Denise. Depois ali de 45 minutos do depoimento de Aaron, o detetive fala: olha, não estou acreditando em nenhuma palavra do que você está me dizendo. O Aaron falou que ele não tinha nada a ver com aquilo, que a história que ele estava contando era a mais pura verdade. Que haviam entrado 2 pessoas em sua casa no meio da noite e levado sua namorada. O detetive então fala para Aaron que ele havia sido culpado pelo sumiço da moça. Que porventura ele poderia ter empurrado ela na escada e ela ter caído e algo ruim ter acontecido com ela, e pede para Aaron confessar. Aaron fica boquiaberto, fala: mas eu vou confessar o quê? Eu não fiz nada. E nisso aquele interrogatório segue por horas e horas. Nisso o irmão de Aaron conta então para os pais deles que o Aaron estava ali na delegacia fazendo sua confissão. E os pais de Aaron então resolvem no mesmo momento irem para a delegacia também. Chegando lá, os policiais começam também a interrogar a mãe de Aaron e o pai de Aaron, perguntando sobre Denise, sobre o relacionamento do filho com a moça. Para os policiais, claramente o culpado daquele sumiço de Denise era Aaron. Os policiais então perguntam para a mãe de Aaron se ele era um rapaz agressivo, se eles já tiveram problemas com ele, e eles respondem que não, que ele era um rapaz exemplar, que ele jogava futebol americano quando jovem e nunca havia dado nenhum problema para eles. Àquela altura do interrogatório, os policiais já haviam feito seu julgamento. Eles já tinham na cabeça deles declarado Aaron como culpado do sumiço de Denise, e nada que Aaron falasse ou qualquer um dos outros iria tirar aquilo da mente dos policiais. Então eles não deram crédito para nada que Aaron estava contando. O detetive então resolve ligar ali para os pais da Denise e já fala para eles esperarem pelo pior. O detetive já estava pronto para falar ali para todos que o culpado pelo sumiço da moça com certeza era Aaron. E estava tentando de qualquer forma arrancar ali uma confissão de Aaron. Mas não conseguiu nada, pois não tinha nada para confessar. Já havia se passado várias horas e o Aaron estava lá na delegacia ainda, após sofrer todo aquele trauma. E os detetives então resolvem fazer o teste do polígrafo, que é aquele detector de mentiras. E claro, o rapaz falhou em todas as questões, pois estava muito nervoso e já há várias horas ali naquela situação. Após esse teste de polígrafo, já era 2 da manhã daquele mesmo dia. E Aaron então, já cansado, exausto, resolve reivindicar a presença de um advogado. Ele pede que um advogado vá lá para defender ele. Neste momento então, os detetives resolvem permitir que o irmão de Aaron, que era um agente do FBI, entre naquela sala para conversar com o irmão e tentar arrancar alguma informação. O irmão dele entra na sala e Aaron só dá um abraço em seu irmão e desaba. Naquele momento ele não consegue mais esboçar nenhuma reação, ele está exausto. Logo pela manhã então do dia seguinte, o irmão de Aaron consegue ali um advogado chamado Daniel. Aquele advogado então se dirige até a delegacia e leva Aaron com ele. Os policiais não tinham motivo para manter Aaron preso, ele não tinha feito nada. Então Aaron vai embora com o seu advogado. O advogado então escuta a história contada por Aaron, acha aquela história muito curiosa, mas resolve acreditar nela.
E o advogado diz então para Aaron que a Denise precisa parecer viva, senão o rapaz pode se complicar ainda mais. Mas algo vai acontecer que vai mudar todo o rumo dessa história. No mesmo dia 24, o jornal São Francisco Chronicle recebe uma mensagem. Uma mensagem que era uma prova ali que Denise estava viva. Era uma mensagem da moça dizendo que estava bem, que estava sequestrada, mas que estava bem. Essa mensagem então muda todo o rumo da investigação, pois agora eles tinham uma prova de que Denise estava viva. Aquele áudio ali enviado pela Denise era verdade, era mais pura verdade, pois ela fala que estava viva e fala também algumas notícias que tinham acontecido no dia, como uma queda de um avião e outras notícias ali que havia acontecido no dia, para poder provar realmente que ela estava viva. Um fato curioso é que a polícia havia apreendido o celular de Aaron, mesmo Aaron tendo avisado a eles que os sequestradores iriam ligar para o celular dele. A polícia resolve apreender e deixou o celular desligado. Depois que essa mensagem de Denise então foi encaminhada para o jornal, o Aaron é chamado novamente na delegacia. Ele recupera seu celular e assim que liga ele, e ao ligar o celular então ele percebe ali várias mensagens dos bandidos. Depois que o jornal recebeu aquela mensagem de Denise, os policiais começaram a imaginar que tudo aquilo era uma encenação. Tanto o sumiço de Denise como aquela história dos invasores. E eles estavam imaginando que Denise e Aaron estavam se baseando em um filme chamado Garota Exemplar. Nesse filme, a atriz principal forja ali o próprio sumiço para tentar dar um susto no seu namorado. E a polícia de Vallejo então está imaginando que Aaron e Denise estão passando ali por uma situação semelhante à do filme. Então na quarta-feira, a Denise é encontrada viva em Huntington Beach, a 650 quilômetros da casa de Aaron, de onde eles estavam ali. Assim que a Denise apareceu, todos começaram a comparar ela com aquela personagem do filme. Acharam que ela havia forjado o próprio sumiço. Mas como Denise foi parar nesse local, Huntington Beach? Huntington Beach, curiosamente, é o bairro onde Denise cresceu. Mas afinal, o que aconteceu com Denise? Denise ficou com os raptores em uma cabana. E lá ela foi obrigada a fazer coisas que ela não queria. Após isso, então, os raptores colocaram ela dentro do porta-malas, deram mais sedativos para ela e deixaram ela próximo da casa de seus pais, onde ela cresceu. Eles pediram para ela descer então do porta-malas, contar até 10 e depois abrir seus olhos. Ela fez assim, o carro foi embora e quando ela olhou, ela viu que estava na rua onde havia crescido, na rua onde seus pais moravam. Ela rapidamente então vai para a casa de seus pais e ao chegar lá vê que não tem ninguém em casa, pois eles estavam na cidade de Vallejo para tentar ajudar ali a polícia a descobrir onde ela estava. Assim que ela chega na casa dos pais, então, ela pega o celular de uma vizinha ali e liga para o seu pai. O pai dela, então, recebe a mensagem de Denise ali pelo celular da vizinha e avisa a polícia. Após alguns minutos, então, chegam 2 policiais na casa dos pais e conversam ali com Denise, então. Ela conta, então, para aqueles 2 policiais a mesma história que Aaron já havia contado para o detetive, que ela havia sido raptada da casa de Aaron e estava sob custódia dos bandidos, que haviam acabado de libertar ela. Ali na casa dos pais, então, aparece um primo de Denise. Denise abraça ele e fica muito chorosa, né? Esse primo, então, explica para Denise que todos estão duvidando dela, estão imaginando que ela está se fazendo de vítima, imitando ali aquele filme, o Garota Exemplar. A Denise, então, resolve logo ligar para um advogado e esse advogado aconselha ela a ir diretamente para o escritório dele, não passar na delegacia antes. Os detetives ali da cidade de Vallejo querem que Denise vá diretamente para a delegacia, mas o advogado dela diz que não, que ela deve ir diretamente para o escritório dele. Então Denise não volta para a cidade no avião que o FBI preparou. Ela vai num voo de carreira e vai diretamente para o escritório do advogado. Aquele fato de Denise estar fugindo da polícia deixou todos imaginando que realmente ela tinha culpa. O advogado não queria de forma alguma que Denise falasse com os policiais antes de falar com ele, pois aquilo poderia prejudicar a moça, já que os policiais estavam duvidando da história de Aaron e Denise. Enquanto Denise voltava ali para a cidade de Vallejo, o detetive do caso deu uma coletiva de imprensa. Ele tratou os 2 como 2 farsantes, falou que aquela história era toda inventada, disse que a Denise e o Aaron fizeram a polícia perder tempo, que aquilo tudo era uma história de ficção. E que a polícia não tinha mais nada para investigar, pois aquilo era uma história inventada por Denise e Aaron. O policial ficou muito bravo, o detetive ficou muito bravo, pois imaginava que nada daquilo havia acontecido. Assim que a Denise chegou então na cidade de Vallejo, ela foi direto para o escritório do advogado e passou a noite toda ali conversando com ele, contando o caso, explicando detalhes.
A Denise ainda não tinha conversado com Aaron, estava muito ansiosa para conversar com seu namorado também, para tentar entender um pouco do que havia acontecido com ela e com ele. A Denise então contou para o seu advogado que, enquanto estava no cativeiro, os meliantes conversaram com ela. Os meliantes falaram que ela não era o alvo deles. Na verdade, o alvo era Aaron e sua antiga noiva. Ela contou também que ela ficou por 48 horas naquele cativeiro. Aconteceu aquelas coisas que ela, infelizmente, não queria que ocorresse. E depois disso, eles colocaram ela dentro de um porta-malas, sedaram ela novamente e levaram ela até a cidade em que ela cresceu, sua cidade natal. O advogado de Denise então exigiu que os policiais fizessem ali um exame de corpo de delito na Denise. Então, depois de explicar tudo ao seu advogado, a Denise foi até a polícia e contou a sua história para os policiais. Os detetives não acreditaram em uma só palavra de Denise. Estavam muito nervosos, pois falaram que ela estava fazendo a polícia perder tempo e gastar recursos ali com um falso crime. Os policiais ainda falaram para ela que ela seria indiciada por estar prestando informações falsas para a polícia. No mesmo dia 25, então, o jornal São Francisco Chronicle recebe outro e-mail, o e-mail suspeito daqueles raptores. Eles estavam nervosos, pois a polícia não estava acreditando na história de Denise, e os raptores então falaram que era tudo verdade, que eles haviam feito aquilo com Denise e com Aaron, que não era invenção dos jovens. A Denise e o Aaron estavam sendo massacrados pela mídia, e aquele e-mail dizia que eles não deveriam ser massacrados por eles, pois tudo era real. Os raptores estavam ofendidos, pois não estavam sendo levados a sério. Nesse e-mail, inclusive, os raptores mandam alguns anexos ali para o jornal, mostrando o cativeiro onde Denise ficou, alguns itens também utilizados no dia do rapto, dentre outras coisas. Aparentemente, os raptores queriam levar o crédito por tudo que fizeram. A Denise então finalmente encontra o Aaron. Ela estava um pouco apreensiva, pois não sabia como o rapaz ia reagir ao reencontrá-la. Eles se abraçam e tudo fica bem entre eles. As semanas ali vão se passando então, e nenhuma notícia nova aparece. Infelizmente, o Aaron e a Denise já estavam aguardando pelo pior. Já estavam esperando que a polícia de Vallejo iria indiciá-los por fraude e por mentir. Além disso, também eles não estavam tranquilos, pois os raptores estavam à solta. Eles não sabiam se eles poderiam voltar e levar Denise ou levar o Aaron novamente. A Denise e Aaron passaram a ser odiados por todos. Eles foram demitidos dos empregos, pois ninguém queria trabalhar com farsantes. Só que, para a sorte de Denise e Aaron, no dia 5 de junho, acontece uma invasão domiciliar ali no bairro de Dublin. E essa invasão tinha as mesmas características do que aconteceu com eles. Um casal ali de pessoas mais velhas reportou para a polícia que, por volta das 3h30 da manhã, haviam sido acordados com 2 raptores dentro da sua casa. E essas pessoas estavam usando roupas de mergulho e tentaram vendar eles com óculos de mergulhos, igual aconteceu com Aaron e Denise. Só que nesse momento em que esse casal mais velho iria ser amarrado pelos raptores, o marido então pula por cima dele e consegue dar alguns golpes nele. O bandido então vai embora, foge daquele local e na fuga ele acaba deixando cair o seu celular. O casal então liga rapidamente para a polícia e esse meliante acaba fugindo, deixando o seu celular para trás. A polícia então rapidamente consegue identificar ali o dono do celular. Ele pertencia a uma mulher que morava ali na Califórnia. Então eles ligam para ela e ela fala que o filho dela, Matthew Muller, tinha perdido esse celular um dia anterior. Esse rapaz, Matthew Muller, havia servido na Marinha por 5 anos e havia sido dispensado com honras. Após ser dispensado da Marinha, ele havia se formado como advogado e era um ótimo advogado. Ele havia se casado também. A vida desse Matthew era uma vida de sucesso. Ele era advogado ali, tudo certinho, casado. Só que ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar. Então, em 2015, a sua vida começou a despencar. Ele se separou de sua esposa e também foi expulso da Ordem dos Advogados, pois teve uma briga com um dos clientes e não quis devolver uma parte do dinheiro que havia cobrado pelos serviços de advogado. A mãe dele, então, explicou que ele estava numa cabana da família, que ficava ali em Salt Lake. Assim que eles entraram na cabana, então, eles veem o Matthew saindo de um dos quartos e prendem ele rapidamente. Quando eles investigam aquela cabana, eles descobrem que ali era o cativeiro de Denise. Eles descobrem ali diversas evidências, como os lasers que foram utilizados no rapto, também a fita que prendeu os pés deles, aquelas abraçadeiras, os óculos de mergulho e a roupa de mergulho também. Ou seja, tudo estava ali dentro e tudo incriminava aquele rapaz, Matthew Muller. Esse rapaz então é preso, o Matthew Muller,
E a detetive do caso resolve investigar mais a fundo esse rapaz e descobre que ele já havia cometido diversos outros crimes anteriormente. Ele já era um antigo conhecido da polícia. Esses outros casos que o Matthew estava envolvido, nenhum deles havia sido esclarecido. Em todos esses casos era a mesma história. Um homem invade a casa vestido com a roupa de mergulho, na calada da noite, tentando ali fazer alguns furtos. Além disso, em todos esses casos, o homem utiliza aqueles mesmos óculos de mergulho tampados ali com fita para vendar suas vítimas. Ou seja, Matthew Muller foi o culpado pela invasão da casa de Aaron e pelo rapto de Denise. Na hora então que essa detetive que havia prendido Matthew entra em contato com a polícia de Vallejo, ela explica então que aquele era o culpado pelo rapto de Denise. Os detetives de Vallejo ficam chocados, pois eles tinham em mente que nada daquilo era real. E na frente deles ali então estava o culpado por todo aquele crime. Depois disso então a polícia faz algumas investigações e consegue realmente provar que Matthew era o culpado. Eles ligam para Denise e Aaron e explicam para eles que haviam encontrado o culpado pelo rapto da Denise. Depois disso então uma coletiva de imprensa foi chamada e Denise e Aaron foram convidados ali para conversar com a imprensa. A Denise então conta novamente o que aconteceu e a imprensa ali divulga toda aquela história mirabolante e divulga também o culpado, que era Matthew Muller. Assim a imprensa deixa Denise e Aaron em paz. A polícia de Vallejo nunca pediu desculpas para os dois pelo péssimo trabalho que fizeram na investigação do caso. O Matthew então foi julgado pelo crime que cometeu e foi sentenciado. Depois então que o Matthew foi preso, o casal resolve ali entrar com um processo contra o Estado, claro. Pois a polícia de Vallejo acabou com a vida dos dois, dizendo que eles haviam sido farsantes naquele caso e na verdade toda a história era real. E claro que eles ganharam esse processo e o valor do processo foi de 2,5 milhões de dólares. A polícia jamais pediu desculpas, apenas mandaram uma carta para eles dizendo que realmente havia ocorrido um crime naquela noite. Em 2018 então a Denise e o Aaron se casaram e tiveram uma linda filha. Hoje eles estão bem, mas toda essa história traumatizou os dois pelo resto de suas vidas. O que você achou dessa história? Deixe um like e se inscreva no nosso canal para mais casos como esse.